Cumprimento os irmãos com a... Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus por mais essa oportunidade que Deus nos concede de estar meditando na sua palavra. Essa palavra que ela é viva, ela é eficaz. Glória a Deus por cada irmão que vai estar entrando nessa live. Que nós possamos estar mais e mais na dependência de Deus. Hoje Deus tem uma palavra especial ao nosso coração. Glória a Deus. Vamos aguardar alguns minutos e já estaremos meditando na palavra de Deus. Glória a Deus. Adorado seja o teu nome, Senhor. Vamos aguardar alguns minutos. Glória a Deus. Adorado seja o nome do Senhor. Hoje, Deus colocou no meu coração de falar sobre a volta de Jesus, que está muito próximo de voltar. Glória a Deus. Adorado seja o teu nome, Senhor. Aleluias. Como está no fundo musical, Deus é muito bom. Deus, o tempo todo, Ele é muito bom para nós. Ele nos dá livramentos, Ele nos abençoa. Glória a Deus pela bondade de Deus. E Ele é fiel em todo o tempo, como diz essa letra. Maravilhoso, nós podemos servir a um Deus que é bondoso, que é misericordioso, que deu o seu único filho para sofrer numa cruz, para nós estarmos aqui. Vamos agradecer em todo o tempo o que Ele fez por nós. Glória a Deus. Adorado seja o nome do Senhor. Glórias a Ti, Jesus. Santo é Teu nome, Senhor. Glória a Deus. Adorado seja o nome do Senhor. Como diz a letra, és fiel em todo tempo. Em todo tempo, Tu és bom. Tão bom. Glória a Deus. E eu sinto a presença dele aqui já. Glória a Deus. Quero cumprimentar a minha mãe. Boa noite, que Deus abençoe. Meu pai também. Que Deus possa estar abençoando com bastante saúde, livrando de todo mal, de toda armadilha do inimigo. Que Deus possa estar abençoando grandemente esse casal. A casa esteja sempre coberta com o Espírito Santo de Deus. Que Deus deixe seus anjos guardando essa residência, esse lar. Glória a Deus. O som está bom. O fundo musical. Glória a Deus. Dá um like para nós aí, que mais alguns minutinhos e já estaremos meditando na palavra de Deus. Glória a Deus, aleluias. Vamos estar meditando na gloriosa e na santa palavra de Deus. E a palavra que Deus colocou no meu coração se encontra em Marcos, capítulo 13, do versículo 32 ao 37, que diz assim:
Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. E como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se é tarde, se é meia-noite, se é o cantar do galo, se é pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. Glória a Deus. Quero cumprimentar também o pastor Isaac, que está conosco, que Deus abençoe. O Jean Picard, lá de, se não falha a memória, de Goiás, que Deus abençoe grandemente. Então vamos estar meditando na palavra de Deus, em Marcos capítulo 13, do versículo 32 ao 37, que eu acabei de ler. Fala da volta de Jesus Cristo. Uma pergunta que eu faço a todos os irmãos nessa noite: você está preparado para a volta de Cristo? Nós estamos preparados para a volta de Cristo? Esse texto de Marcos 13 também está em Mateus 24, que é o sermão profético, que Jesus fala o que há de vir. Tem rumores de guerras, fomes, pestes, o amor de muitos esfriando, e é o que está acontecendo. E será que nós estamos preparados para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo? Então, eu tenho duas verdades nesse texto. Quais são as atitudes que vão fazer nós ficarmos aqui quando Jesus vir buscar a sua igreja? Eu enumerei 6, mas tem muito mais, irmãos. Então, quais as atitudes que nós cometemos que, se Jesus voltar agora, nós ficamos? É muito sério isso, irmãos. Jesus está muito próximo de voltar. E devemos estar vigilantes, devemos estar orando, pedindo que Jesus volte logo. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. E eu sinto a presença dele aqui. Então está muito próximo de Jesus Cristo vir buscar a sua igreja. E será que nós estamos preparados? Então, a primeira atitude que nós não devemos fazer, que nós vamos ficar aqui, é a iniquidade. A iniquidade é o pecado que você comete sabendo que é pecado e continua fazendo. Você pede uma vez perdão, Deus perdoa. Passa um tempo, você comete de novo. Pede de novo perdão, Deus perdoa. Mas se você continuar fazendo, é o pecado da iniquidade, que daí a tua consciência essa coisa que você está fazendo, esse pecado, a tua consciência já acha normal. Esse é o pecado da iniquidade. Como diz em Mateus 24, 12. Mateus 24, 12. Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. É o que eu acabei de falar. Nos tempos de hoje, a iniquidade está aumentando demais, irmãos. Estamos
estão cometendo muitos pecados, e pecado não confessado, que você muitas das vezes pega e comete e não confessa para Deus, não pede perdão para Deus. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos está esfriando. É o que nós estamos vendo hoje. Quantos crimes que estão acontecendo porque o amor está se esfriando. Quantas coisas erradas que estão acontecendo porque o amor está se esfriando. E esse é um dos sinais da volta de Cristo. O amor de muitos está se esfriando. Até no meio da igreja, o amor de muitos está se esfriando. Então temos que estar vigilantes, irmãos. Temos que estar adorando a Deus, fazendo a vontade dele, para nós não cairmos nesse pecado da iniquidade, que com certeza nós vamos ficar se nós cometemos esse pecado, iniquidade. É muito sério, irmãos. Nós temos que estar vigilantes, porque Jesus está muito próximo de voltar. E eu sinto a graça dele aqui. Outra atitude que nós fazemos, que nós vamos ficar, é a mentira. A mentira, quem nunca mentiu? Mas nós temos que pedir perdão se nós cometemos mentira. Então, como diz em João 8,44, João 8,44, que diz assim: Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, o pai da mentira. Quem que é o pai da mentira? É o diabo, irmãos. Então, nós não devemos mentir. Não, a verdade sempre é a melhor solução. Então, não devemos mentir. Se nós mentirmos, nós vamos ficar. Se Jesus voltar agora, nós vamos ficar. Porque o ser humano, ele conta mentira. Mas você tem que ter a humildade de pedir perdão para Deus. Orar para Deus e dizer, se eu fiz alguma coisa que não te agradou, eu peço perdão, Senhor. A mentira, com certeza, vai ficar. Se Jesus voltar, vai ficar. Se nós mentimos, então, e a mentira tem prejudica muita gente. Então Deus abomina a mentira. E o pai da mentira é o diabo. Se nós estamos mentindo, nós estamos fazendo o que o diabo quer. Porque ele é o pai da mentira. Se nós mentirmos, com certeza vamos ficar. Mais uma atitude que se nós cometermos, nós vamos ficar, é murmuração. Murmuração, fofoca. Como diz em Filipenses 2,14. Filipenses 2,14. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Como é difícil, irmãos, um lugar que é cheio de contendas, de murmurações, reclama de tudo, nada está bom. Ou faz fofoca do irmão, faz fofoca do ente querido. Então, essa é uma atitude que nós, se cometermos esse pecado da murmuração, com certeza vamos ficar aqui. E se ficarmos aqui, vai ser trabalhoso. Porque vai ter 7 anos que o anticristo vai governar aqui. 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de grande tribulação. Então, nós temos que estar vigilantes nessas atitudes, irmãos.
não podemos murmurar. Se nós temos problemas, vamos pedir, vamos clamar a Deus em vez de murmurar, em vez de reclamar. Então vamos pedir a Deus para que Deus nos ajude nessa luta que nós estamos passando, nesse vale que estamos atravessando, mas nunca murmurar, que Deus abomina a murmuração. Outra atitude que nós vamos ficar, se fizermos, é não ter uma vida de oração. Como diz em 1 Tessalonicenses 5,17, três palavras, esse versículo: orai sem cessar. Então temos que orar, irmãos, temos que ter uma comunhão com Deus. Através da oração, muitas barreiras são quebradas. O diabo odeia a oração, odeia quando nós temos intimidade com Deus, porque nós ficamos mais fortes se orarmos sem cessar, se clamarmos a Deus. Nós ficamos mais fortalecidos, nós somos cheios do Espírito Santo através da oração. Deus trabalha na nossa vida através da oração. Deus nos abençoa através da oração. Deus, Ele nos dá a vitória desse problema que vocês tanto estão esperando. Então, a oração é maravilhoso nós termos, orarmos e termos comunhão com Deus, intimidade com Deus. Então, se nós não tivermos uma vida de oração, se nós não tivermos em sintonia com o nosso Pai, com certeza nós vamos ficar aqui. Quando Jesus voltar, nós vamos ficar. Então, como é importante nós estarmos orando, irmão, clamando ao Senhor, dividindo as alegrias, as tristezas, pedindo direção para Deus. Como é gostoso nós ouvirmos a voz de Deus através da oração. Quanto mais oramos, mais intimidade temos com o Pai. Então vamos estar orando, irmãos. Vamos ter uma vida de oração. Vamos estar clamando a Deus. Porque nesses últimos dias, os tempos estão trabalhosos, os dias estão trabalhosos. Quantas coisas estão acontecendo. Na política, em todos os setores da sociedade. O diabo está agindo. O diabo está querendo destruir famílias. O intuito dele é destruir famílias, destruir lares. Não podemos abrir brecha para o inimigo. E se nós não orarmos, não termos uma intimidade com Deus, nós abrimos brecha para o inimigo entrar na nossa vida. E se ele entrar, ele ele arrasa com a pessoa, muitas das vezes. Então, por isso que temos que ter uma vida de oração. Não só para quando Jesus voltar nós estarmos com Ele, mas para nós termos uma intimidade com Ele. Jesus, Ele é o nosso amigo. Ele é o nosso tudo. Porque Ele buscai as coisas, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vão ser acrescentadas. Muitas vezes nós colocamos as coisas acima de Deus. Não podemos fazer isso, irmãos. Devemos buscar a Ele em espírito e em verdade. Devemos estar clamando a Ele, orando em todo o tempo. Orando quando nós estamos no trânsito, orando quando nós estamos na faculdade, agradecendo a Ele pelos livramentos do dia. Muitos livramentos que nós nem percebemos, mas Ele deu. Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Ele está conosco do nosso lado para nos ajudar. Não podemos desanimar, irmãos. Então, uma vida de oração é primordial para quem quer estar com Jesus quando Ele voltar. E se você não tem uma vida de oração, você vai ficar aqui. Eu me incluo nisso. Se nós não temos uma vida de oração, nós vamos ficar.
Outra atitude que nós temos, que se nós fizermos, nós não vamos se encontrar com Jesus, é fazer a vontade do mundo. Isso é muito sério, irmãos. Quando nós fazemos a vontade do mundo, como diz em 1 João 2,16. Primeiro João 2,16. Então, 1 João 2,16 diz assim: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Se nós fazemos a vontade do mundo, nós com certeza vamos ficar aqui. Nós precisamos fazer a vontade do nosso Jesus, do nosso Deus Todo-Poderoso. Não podemos estar fazendo a vontade da nossa carne. Nós precisamos mortificar a nossa carne todos os dias. Porque a nossa carne, ela quer sobressair sobre o nosso espírito, sobre a nossa alma, sobre a nossa comunhão com Deus. E se fazemos a vontade da carne, nós com certeza vamos ficar aqui. Então, como é fazer a vontade da carne? Muitas das vezes, vamos orar no nosso quarto, fechar a nossa porta, e surge um compromisso para ir em um determinado lugar. Então, se nós não priorizarmos Jesus, nós estamos fazendo a vontade da carne. Se nós trocarmos Jesus por coisas do mundo, estamos fazendo a vontade da carne. Se trocarmos qualquer coisa por Jesus, estamos fazendo a vontade da carne. Se nós trocarmos a TV, assistirmos TV em vez de estar orando, estar lendo a palavra, não, isso podemos fazer, mas nós temos que ter horário para tudo. Isso não pode ser o principal da nossa vida. TV, as distrações. Muitas pessoas estão se desviando hoje por causa das distrações que o mundo oferece. Porque o diabo, ele não vai te dar uma coisa ruim. O pecado, para você se desviar, é bom. Então nós temos que ter esse discernimento do que nos afasta da presença de Deus e o que nos coloca na presença de Deus. Nós temos que mortificar a nossa carne todos os dias. Se fizermos a vontade da carne, se andarmos com o mundo, esse mundo pecaminoso que está aí, porque quantas coisas estão acontecendo, quantas coisas estão tentando implantar coisas de ideologia de gênero, tantas outras coisas, aborto, querendo legalizar o aborto, quantas coisas maldosas que o diabo está tentando implantar na nossa sociedade. Então temos que estar vigilantes, irmãos. Temos que estar orando em todo o tempo, agradecendo a Deus, porque nós não nos contaminamos com esse mundo que está aí. Nós fazemos parte aqui da terra, do mundo, mas nós não somos daqui. Nós somos peregrinos nessa terra. Nosso alvo, o nosso lugar não é aqui. O nosso lugar é o céu. Quando Jesus vir buscar a sua igreja, nós vamos estar com ele, irmãos. Então vamos estar vigilantes em todo o tempo. Glória a Deus. É que nem outra atitude, é o que eu já falei, não mortificar a nossa carne.
Nós devemos mortificar a nossa carne todos os dias. Eu vou ler Mateus 26, 41. Mateus 26, 41 diz assim: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, muitas das vezes nós queremos fazer as coisas e não fazemos. Nós queremos fazer, muitas das vezes, a vontade de Deus, mas não fazemos. Acabamos fazendo a vontade da carne. O apóstolo Paulo já falou, ele falou na palavra, que o que tem que fazer ele não faz, e o que não precisa fazer ele faz. O que é certo ele não faz, e o que é errado ele está fazendo. E assim nos nossos dias, irmãos, o que muitas das vezes, o que é correto, o que agrada a Deus nós não fazemos, e o que desagrada a Deus nós estamos fazendo. Então precisamos mortificar a nossa carne todos os dias. Porque a nossa carne, a nossa vontade mundana não pode sobressair sobre a nossa comunhão com Deus. Glória a Deus. Então, as 6 atitudes que, se nós fizermos, nós não vamos, quando Jesus voltar, não vamos subir com Ele. Iniquidade, mentira, murmuração, não ter uma vida de oração, fazer a vontade do mundo, não mortificar a nossa carne. Qual desses nós estamos praticando? Se nós estamos praticando alguns, vamos estar orando, vamos estar clamando a Deus para que Deus nos restaure, para que nós possamos fazer somente a vontade dEle. Glória a Deus, eu sinto a presença dEle aqui. Glória a Deus. E a segunda verdade é o que devemos fazer para quando Jesus voltar, nós irmos com Ele. Então, o que nós devemos fazer para que quando Jesus voltar, nós estarmos subindo com Ele. Fazer a vontade de Deus, sempre. Que a vontade de Deus ela é maravilhosa, Ele sabe o que é melhor para nós. Muitas das vezes nós não compreendemos, mas Deus, Ele está trabalhando na nossa vida. Por mais que você pense que não vai ter solução, por que está demorando, mas Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Então Ele sabe o que é melhor para nós. Então, como diz em Salmos 40, verso 8, Salmo 40, verso 8, diz assim: Deleito-me em fazer a tua vontade, Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Então, como é bom fazer a vontade de Deus. E a lei que Jesus deixou, que Deus deixou para nós devemos seguir. Os mandamentos dele. Nós devemos obedecer os mandamentos que Deus deixou para nós. Então, fazer a vontade de Deus, com certeza nós estaremos com Ele nos ares quando Ele vir buscar a sua igreja. Uma atitude muito importante também é o bom testemunho. Bom testemunho é muito importante, porque nós sermos crentes na igreja é fácil, mas o nosso bom testemunho é dado fora da igreja, no nosso trabalho, no nosso relacionamento, com a nossa família, com os amigos, com os familiares. Aí que nós damos o bom testemunho. Como diz em 1 Timóteo 3:7. 1 Timóteo 3:7 diz assim: Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caiam em afronta e no laço do diabo. Então, se nós somos crentes dentro da igreja, nós somos
entre aspas, santos dentro da igreja e fora fazemos tudo errado, falamos palavrão, o nosso testemunho fora da igreja não condiz com o que nós somos dentro. Isso aí essa atitude é uma brecha para o diabo agir na nossa vida. Então, como é sério, irmãos, o bom testemunho. Como que nós damos bom testemunho? Pagando as nossas contas em dia. Não prejudicando o nosso irmão, ninguém, o nosso próximo, ajudando, quando possível, uma pessoa que está precisando. Lá fora da igreja, nós temos que resplandecer a presença de Deus na nossa vida. Como diz, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus. Essa pessoa é diferente. O que será que ela tem de diferente? Então, por mais que estejamos passando por lutas, por provações, mas nós temos crido num Deus que é o Deus do impossível, o Deus que tudo pode. Não tem problema que não esteja solução para ele. E o nosso bom testemunho é muito importante, irmãos. Nós temos bom testemunho. Andarmos corretamente, nós andarmos tanto com a nossa família, né, como com nossos familiares, com qualquer pessoa, tratarmos muito bem. Então, nós que temos o Espírito Santo, que nós temos Deus, quando Jesus no nosso coração, nós aceitamos a Jesus como único e suficiente Salvador, então nós começamos a fazer a vontade dele. Não estamos fazendo a vontade do mundo mais. Então nós somos uma nova criatura. Nós morremos para o mundo e nascemos para Cristo. Então vamos fazer somente a vontade dele. E fazendo a vontade dele, nós estamos dando bom testemunho. Porque Deus, ele não tem... ele não nos leva a pecar. Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Ele sabe o que é melhor para nós. Então, vamos estar dando bom testemunho. Que se dermos bom testemunho, com certeza nós estaremos com ele. Quando Jesus voltar, estaremos com ele nos ares. Maravilhoso, irmãos, e está muito próximo. Então, vamos vigiar, que nós não sabemos a hora que Jesus vai voltar. Mas vamos estar orando nesse propósito. O meu pastor William, falou que, e é uma verdade, que Jesus ainda não voltou porque a igreja não está orando nesse propósito. Então temos que orar nesse propósito para que Jesus volte buscar a sua igreja. Nós não sabemos o dia e nem a hora, mas nós temos que estar orando para que Deus autorize. Porque ninguém sabe, nem Jesus sabe a hora que ele vai voltar. É só Deus que sabe. Nem os anjos do céu, ninguém sabe. É só o Pai que sabe. Então, que Deus autorize a Jesus vir buscar a sua igreja. Então, um bom testemunho, com certeza, nós estaremos com ele nos ares. Uma outra atitude de que nós vamos estar com ele é fugir do pecado. Como diz em 1 Tessalonicenses 5, 22. 1 Tessalonicenses 5, 22. Abstendo-vos de toda aparência do mal. Então, nós devemos fugir do pecado. Nós somos pecadores. Não existe uma pessoa perfeita na Terra. Somos pecadores. Mas nós devemos de fugir do pecado. E quando pecamos, todos nós pecamos.
mas devemos pedir perdão para Deus. Deus, se eu fiz alguma coisa que não te agradou, eu peço perdão. Ou nominar os pecados, eu fiz isso, me perdoe. Então, nós somos pecadores, mas as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. E se Ele perdoa os pecados, Ele coloca no mar do esquecimento. Ele não se lembra mais disso. Mas temos que estar pedindo perdão pelos nossos pecados. Somos pecadores, mas temos que estar pedindo perdão. Com certeza, se nós pedirmos perdão e nós pedindo perdão, nós somos pessoas até melhores, irmãos. Nós nos transformamos numa pessoa melhor quando nós estamos na dependência de Deus, quando pedimos perdão pelo que nós fizemos de errado durante o dia. Então, e Deus se agrada disso, quando nós pedimos perdão. Ele já sabe de todas as coisas, Ele sabe, antes de você falar, Ele já sabe. Mas Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer ouvir de você o que você tem para falar para Ele. Ele sabe de todas as coisas. Um fio de cabelo não cai da nossa cabeça sem a permissão dEle. Mas Ele quer intimidade conosco. Ele quer que nós sejamos adoradores do nome dEle. Devemos adorar, louvar o nome dEle, que Ele é digno de honra, glória e louvor. Glória a Deus, eu sinto a graça dEle aqui. Então vamos fugir do pecado, irmãos. Outra atitude que se nós fizermos, nós vamos estar com Ele. Adorar a Deus em espírito e em verdade. Como diz em João 4, 23 e 24. Diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. Então devemos adorar a Deus em verdade, irmãos. Verdadeiramente ser uma adoração genuína, verdadeira, em espírito também. Nós devemos estar orando, clamando a Deus, e pedir a presença do Espírito Santo na nossa vida. Como é bom nós estarmos em comunhão com Deus e adorarmos a Deus em espírito e em verdade, como diz a palavra. Se nós adorarmos a Deus em espírito e em verdade, com certeza estaremos com Ele nos ares quando Ele voltar. Glória a Deus. E mais uma verdade que eu encontro nesse texto, mais uma atitude que nós devemos ter. Deus precisa estar em primeiro lugar na nossa vida. Deus precisa estar em primeiro lugar. Como diz em Mateus 6:33. Mateus 6:33, que diz assim. Eu marquei aqui, mas não deu certo. Vamos ver aqui. Mateus 6:36. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, pode vir lutas, pode vir provações, mas Ele sempre estará conosco. E Ele sempre sabe o que nós precisamos, irmãos. Se nós colocarmos Deus em primeiro lugar, buscar o reino dEle em primeiro lugar, Ele vai acrescentando o que nós precisamos. Não devemos estar orando só pedindo coisas materiais para Ele, não.
Devemos estar orando para agradecer por tudo que Ele tem feito por nós. Devemos estar orando pelo sacrifício que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Então, se estivermos adorando em espírito e em verdade, e buscar primeiro o reino de Deus, o seu reino, o reino de Deus, e as demais coisas vão ser acrescentadas, conforme a nossa necessidade, e Deus conhece o nosso coração. Então, é muito importante, irmãos, nós buscarmos primeiro a Deus. Não podemos colocar nada acima de Deus. Não podemos colocar nada acima. Nem dinheiro, nem a família, nada acima de Deus. Deus é maravilhoso, Deus ele é soberano. E não podemos colocar nada acima dele. A partir do momento que nós colocarmos Deus em primeiro lugar na nossa vida e fazer tudo para a glória dele, como diz 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Devemos fazer tudo para glorificar o nome do Senhor. Se nós estamos com dúvida, devemos pedir a direção de Deus, que Ele sabe o que é melhor para nós, irmãos. Então vamos estar fazendo essas atitudes aqui. Fazer a vontade de Deus, dar bom testemunho, estar na presença de Deus em todo o tempo, fugir do pecado, adorar a Deus em espírito e em verdade, e colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. A partir do momento que tivermos essas atitudes, nós com certeza estaremos com Jesus quando Ele voltar. Glória a Deus por essa palavra, irmãos. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. E mais uma vez eu falo, devemos estar vigilantes, irmãos, porque está muito próximo. Muitas pessoas não acreditam, mas está muito próximo de Jesus voltar a buscar a sua igreja. E eu peço aos irmãos que orem nesse propósito. Vamos orar pedindo para que Jesus venha buscar a sua igreja. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Como diz em Apocalipse, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então, Jesus está muito próximo, irmãos. Eu estou sendo repetitivo, mas o Espírito Santo me manda falar que Jesus está muito próximo de voltar. Então, eu quero que os irmãos peguem essa palavra e coloquem no coração. E vamos estar fazendo... Temos essas atitudes aqui que foi mencionada. E muitas outras que podia ser mencionado aqui. Então, vamos estar vigilantes, irmãos. Porque a gente não sabe a hora que Jesus vai voltar. Se voltar agora, durante essa live, será que nós vamos subir? Então vamos fazer um autoexame na nossa vida, como que está a nossa vida com Deus. Porque se tiver que mudar alguma coisa, algum item, algum quesito que tem que mudar, ore e peça direção a Deus, que Ele vai te ajudar. Ele é o nosso melhor amigo. Deus é um Deus fiel, é um Deus poderoso, é um Deus que faz maravilhas. Então, vamos estar vigilantes, porque nós não sabemos a hora que Jesus vai voltar. Glória a Deus por essa palavra, irmãos. Que Deus possa estar abençoando a cada irmão que está acompanhando essa live. E que essa palavra possa penetrar no coração dos irmãos. Porque essa palavra Deus colocou no meu coração e faz tempo já que eu ando falando da volta de Jesus. Então, e Deus coloca no meu coração essa palavra para estar transmitindo aos irmãos. Então vamos estar vigilantes, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. E será que estamos preparados para isso? Para quando Jesus voltar, nós estamos preparados para subir com Ele nos ares?
Amém? Então essa palavra que Deus colocou no meu coração, eu quero cumprimentar os irmãos que estão conosco. A irmã Marlene, que Deus abençoe, irmão Ivo também, que Deus abençoe esse casal aí, os filhos também, que Deus abençoe grandemente a família de vocês aí, que Deus abençoe da Assembleia de Deus. Não sei se estão na Palmeirinha ainda, mas que Deus abençoe grandemente. A minha prima Neuci também, que Deus abençoe. Que Deus abençoe a Neuci, o Adriano, a Dona Neuci, o Conrado, a Ana. Então, que Deus abençoe a tia Valquíria também, que Deus abençoe vocês aí. A minha mãe também, minha mãe e meu pai, a Ana Ilka e o Luiz Carlos também, que Deus abençoe. O irmão Gideão, que está conosco também, que Deus abençoe. Irmão Gideão, irmã Jane. Pastor Isaac também, que Deus abençoe grandemente. O Jean também, que Deus abençoe, que passou por essa live. Então, que Deus abençoe os irmãos que estão conosco. Se os irmãos que precisam de oração, vamos estar orando. Coloca para nós aí. Vamos estar orando, vamos estar clamando ao Senhor. Eu peço também oração por mim, pela minha família, minha esposa, minha filha. Que os irmãos continuem orando por nós. Que nós somos carentes das orações dos irmãos. Que o inimigo ele está furioso com famílias, irmãos. Então vamos estar orando um pelos outros. Porque a oração, ela é nosso elo de ligação com Deus. Então vamos estar orando um pelos outros. Se alguém precisar de oração, coloca para nós aí, vamos estar orando. Irmão José Carlos também, que Deus abençoe, paz do Senhor. Que Deus abençoe o irmão, a irmã Joseni, os filhos. Que Deus abençoe essa família. Glória a Deus. Vamos estar orando também pela família do irmão José Carlos. Glória a Deus. Se tiver algum irmão que queira entrar ao vivo para contar um testemunho ou orar, os irmãos fiquem à vontade, hein? Só me solicite que eu aceito aqui, tá bom? Mas fique bem à vontade. Se tiver algum irmão que queira entrar ao vivo, então... A minha mãe está pedindo oração pelo meu tio, o Carlos Adilson, que está com problema no pulmão. Vamos estar orando pelo Cadi. Então, vamos estar orando por ele também. Que Deus, ele é o Deus, o Jeová Rafá, né? O Deus da cura. E eu creio que o Jeová Rafá está aqui hoje. Ele pode curar ainda hoje. Então... É maravilhoso, irmãos. Nós servimos um Deus que tudo pode. Não tem impossível para Ele. Então, por mais que a doença seja grave, mas Ele pode curar. Ele pode curar um câncer, pode fazer paralítico andar, pode fazer cego de nascença voltar a enxergar, ao ver, né? Então, para o nosso Deus não tem impossível. Glória a Deus. Mais algum irmão precisa de oração? Que daí já estaremos orando. Glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos estar orando, irmãos. Vamos estar orando um pelos outros. Vamos estar orando por famílias. E eu peço mais uma vez que os irmãos orem por mim e pela minha família também. E vamos orando um pelos outros aí. Amém? Então vamos orar. Amado Deus e querido Pai, pudemos sentir a Tua presença através dessa live, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado pelos livramentos, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado, Senhor. Ô Jesus querido, esteja abençoando a cada irmão que está assistindo essa live, Senhor.
Abençoa o irmão José Carlos e a sua família. Esteja abençoando essa família. Abençoa também a irmã Marlene, com o irmão Ivo e as filhas. Que Deus abençoe também essa família. Pastor Isaac e a sua família. Abençoa a minha mãe e meu pai. Seja abençoando também o meu tio, Cadi, que vai estar com problema no pulmão, Senhor. Abençoe teu filho, Senhor. Entre com a cura na vida dele, Senhor. Eu creio que o Senhor é Deus do impossível. O Senhor pode entrar com a cura ainda hoje, Senhor. Abençoe a vida dele, Senhor. Entra com a cura na vida dele, Senhor. Oh, Jesus querido, que ele possa estar testemunhando do milagre que o Senhor fez na vida dele, Senhor. Abençoa também os irmãos que estão conosco. A irmã Neuda também passou por essa live. Que Deus abençoe a vida dela. Oh, Jesus querido, esteja abençoando, Senhor. A Neucia, a sua família, o Adriano, a tia Valquíria, o Conrado, a Dona Neucia, a Ana, Senhor. Esteja abençoando essa família, Senhor. Esteja dando graça para eles, Senhor. Oh, Jesus querido, esteja abençoando grandemente essa família, Senhor. Esteja ajudando nos problemas, esteja caminhando do lado, Senhor. Oh, Jesus querido, faz um milagre na vida dessa família, Senhor. Oh, Jesus querido, esteja abençoando, Senhor. Eu clamo a Ti, Senhor, para que o Senhor abençoe cada irmão que está aqui também. Abençoe também os irmãos que vão assistir depois, Senhor. Esteja abençoando, que essa palavra possa ser um canal de bênção para muitas pessoas, Senhor. Porque o Teu Filho está muito próximo de voltar, Senhor. Como diz a Tua palavra, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O Senhor está muito próximo de voltar, Senhor. Esteja abençoando, Senhor. Esteja nos capacitando, Senhor, que nós possamos fazer somente a Tua vontade, Senhor. Esteja também abençoando a minha família, Senhor, a minha esposa Solange, minha filha Luana. Que Deus abençoe a minha família também, Senhor. Não deixa nada de mal atingir a nossa família, Senhor. Reveste-nos com a Tua presença. Deixa Seus anjos em volta nossa, para nós estarmos protegidos, Senhor. Oh, Jesus, assim também eu peço por cada família aqui representada, Senhor, nessa live, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando a cada família aqui representada, Senhor. Se tiver algum problema de enfermidade, se tiver algum problema de libertação, de contendas, de brigas, de murmuração, derrama, que seja, glória a Deus, que seja tirado em nome de Jesus. Que o Teu Filho amado esteja entrando com a providência na vida de cada pessoa que precisa, Senhor. Esteja abençoando, esteja derramando do Teu Espírito Santo sobre nós, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui nessa live, Senhor. Oh, Jesus querido, que nós ainda podemos estar aqui falando da Tua palavra, do Teu amor, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença em nossas vidas, Senhor. Muito obrigado pelo derramar do Teu Espírito Santo na nossa vida, Senhor. Nos protege, nos livra de toda a armadilha do inimigo, Senhor. Que caia por terra em nome de Jesus. É que eu peço e Te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A Ana Flávia, que Deus abençoe a sua vida. Primeira vez que você entra na minha live, que Deus abençoe. Que Deus possa estar abençoando grandemente a sua vida. A Jane também, a irmã Jane dos Planches também, que Deus abençoe. O irmão Douglas, que entrou também, que Deus abençoe. Nós falamos hoje sobre a volta de Cristo. Lemos Marcos 13, do 32 ao 37. Então, os irmãos que estão entrando agora, se quiserem voltar essa live depois e assistir,
Deus tem uma palavra ao coração de vocês. Então, com certeza, Deus vai trabalhar através dessa palavra. Vai edificar muitas vidas através dessa palavra. Amém? Que Deus abençoe a cada irmão que passou por essa live, que está assistindo conosco. E glória a Deus, eu sinto a presença dele aqui. Então, é muito forte a presença de Deus. E eu quero terminar, mas não consigo. Porque Deus é maravilhoso, irmãos. Só Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que Deus abençoe a cada irmão que está assistindo conosco. Que Deus possa estar abençoando grandemente. E quarta-feira que vem, se Deus permitir, às 20h30, mais uma vez estaremos aqui para estar meditando na palavra de Deus. Que Deus possa estar abençoando, possa estar te protegendo de todo mal, de toda armadilha do inimigo. Porque o diabo ele está ao derredor a quem possa tragar. Mas nós temos um Deus que é muito maior. O nosso Deus é muito maior. E vamos estar vigilantes, irmãos. E vamos estar na comunhão com Deus. Orando em todo o tempo e agradecendo por tudo que Ele tem feito por nós. Amém? Que Deus abençoe a cada irmão em nome de Jesus.